Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com mais um Tome Nota. Nós estamos trabalhando a lição que tem como tema disciplinas espirituais e a lição número 10 é que nós vamos falar aqui nessa noite com o título Solitude. Nós estamos aqui com convidados especiais e antes de apresentar eles para vocês, eu quero dizer que se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você... Isso, se inscreva aí embaixo. Se você também não é inscrito lá no nosso... Não segue o nosso Instagram, siga o nosso Instagram, que é o @comepmorada, siga a gente lá. E na descrição desse vídeo nós temos aqui o link para você baixar a revista. Isso, a revista ela também está digital dessa vez, então você pode baixar a revista e pode acompanhar as lições, pode ter ali no seu celular as lições. Hoje nós temos convidados especiais aqui, eu vou apresentar para vocês o autor da lição, o pastor Hugo. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Camila. Nós temos aqui também o Marcos Henrique, participando mais uma vez aqui com a gente. Bem-vindo, Marcos. Amém. O Pedro Henrique, participando aqui. Bem-vindo, Pedro. Obrigado. E a Renata, seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, paz do Senhor. Então, vamos lá, gente. Nós separamos aqui algumas perguntinhas para estar discorrendo aqui com vocês. E a primeira, pastor Hugo. O senhor colocou muitas coisas interessantes aqui na lição. E a primeira delas que eu queria que o senhor comentasse um pouquinho com a gente aqui é a diferença entre solidão e solitude. Muitas pessoas não sabem a diferença ou nem sabem que existe essas duas palavras, né? A gente ouve muito falar em solidão, mas solitude a gente não ouve tanto. Queria que o senhor explanasse para a gente sobre a diferença entre elas. Perfeito, Camila. A principal distinção entre as duas é porque a solidão, normalmente ela não é propositada. A solidão, ela ocorre do não atendimento de alguma demanda, alguma carência que a gente tenha. O que também não quer dizer que a gente não esteja cercado de pessoas. Tem um poeta, um compositor, que diz que ele faz uma comparação que está tão sozinho quanto um paulistano. Então, imagine você na maior cidade do país, uma das maiores do mundo, você consegue se sentir sozinho, assim como muita gente consegue sentir solidão nas redes sociais, cercados de pessoas, mesmo em meio à família. Então, solidão está muito ligado ao não atendimento de alguma demanda, ou seja, você de fato você desejaria ter alguém à sua volta, ser correspondido na sua carência, contudo, você não tem essa possibilidade. Já a solitude, não. A solitude, principalmente considerando ela como uma disciplina espiritual, a solitude está muito relacionado a propositalmente você se dedicar um tempo a estar com Deus. A partir do momento, se é para estar com Deus, você já entende que você quebra o paradigma da solidão, porque não você está ali pelo menos com mais 3 pessoas. Então, a solitude ela tem esse viés, dessa possibilidade do encontro com Deus e o encontro consigo mesmo, que eu acho que é uma das maiores revelações que a gente tem enquanto solitude. Ok? Então é isso aí, pessoal. A gente pôde entender um pouquinho a diferença entre solidão e solitude, né? Vamos para... Alguém quer comentar alguma coisa? Se alguém quiser, fica à vontade, pode comentar, tá bom, pessoal? Vamos para a segunda pergunta. E eu quero perguntar para o Pedro. Pedro, muitas pessoas elas têm medo de ficar sozinhas, o pastor até comenta um pouco sobre isso lá na lição, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente, esse ter medo de ficar sozinho, a gente precisa realmente temer ficar sozinho? Isso é algo a se temer?
Camila, aqui na lição, o pastor Hugo fala assim, que pesquisas recentes afirmam que dentre os medos mais temíveis das atuais gerações, a solidão e o silêncio têm lugar de destaque. E eu já tinha visto algo, né, nesse sentido há um tempo, que na fonte em que eu vi diz que os três principais medos do ser humano, né, é a solidão, a pobreza e a morte. Então, a fonte que eu tive acesso diz assim. E realmente, então, esse é um grande medo que as pessoas têm, enquanto seres humanos, né, no âmbito aqui terreno. Mas quando a gente traz para a questão da nossa vida com Deus, para a questão, como o pastor Hugo falou aí, da solitude, quando a gente tira só dessa solidão, né, e traz para a solitude, a gente vê que nós não teríamos motivos para termos esse medo. Por quê? Porque quando a gente fala desse medo em relação à disciplina espiritual, é o medo de estar a sós com Deus. É o medo de estar cara a cara com Deus, de estar olhando nos seus olhos e de estar ali conversando com Ele frente a frente e de forma aberta e totalmente sem nada a esconder, né? E é o que o ser humano faz. Quando Adão peca lá no jardim, a hora que Deus chega ali, né? Ele olha ali no relógio, 6 horas da tarde, a hora de Deus chegar, ele já vai esconder. E Deus pergunta, ele fala, olha, eu vi que estava nu e me escondi. Então, a pessoa, nós temos muito isso, de nos esconder daquilo, porque aqui no âmbito humano, com a pessoa, a gente tem a nossa defesa. Ah, não, erra igual eu, não pode me julgar. Mas quando é com Deus, a gente não tem, as nossas defesas estão todas caídas. E a gente tem medo disso. E por que a gente não deveria e não precisa ter esse medo? É o que diz lá em Hebreus 10, quando a gente se aproximar de Deus, pelo novo e vivo caminho que Jesus consagrou pelo véu, nós temos que se aproximar dele com sincero coração. Sincero, sinceridade, a raiz da palavra quer dizer sincera. Sincero é sem cera, sem máscara, sem maquiagem, sem cobertura, sem nada tampando, sem nada escondendo, porque ele sabe, ele nos conhece. Então, quando nós chegamos diante de Deus, nós podemos ser quem nós somos, nós podemos nos abrir com Ele, e aí sim Ele nos cura. E esse é o medo da pessoa, esse é o medo do ser humano, de estar diante daquele que, como diz o Salmo 139, que Ele nos sonda e nos conhece, que a gente pode procurar lugar para esconder, que nós não vamos conseguir esconder dele. E esse é o medo que nós temos, mas nós não temos essa necessidade, porque aquilo que Ele está disposto a fazer por nós está muito acima e vem para cobrir, para tirar tudo daquilo que nós nos envergonhamos. Então, eu acho que nós não precisaríamos ter esse medo, mas infelizmente muitos não conhecem essa misericórdia de Deus e continuam tendo esse medo diante dele. Perfeito. É isso aí, então, pessoal. Nós não precisamos ter medo da solitude. O Pedro mencionou, mas a gente às vezes tem medo de ficar sozinho por questão da violência, né, que existe aqui no mundo, mas a solidão, né, o medo da solidão por causa de segurança, violência que existe, mas a solitude, que é ficar sozinho com Deus, nós não precisamos ter medo, porque Ele já nos conhece, né? Então, é isso aí. Se o pastor quiser fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Eu quero, mas eu vou deixar o Marcos falar, que ele acabou de solicitar. Pode falar. Não, é só uma questão. Eu vejo assim, que muito desse medo, dessa questão de ficar a sós com Deus, vai também por a gente não conhecer a Deus e pensar e ver muitas das vezes a Deus como alguém acusador, alguém que está ali só para nos condenar, alguém que está ali só para nos julgar, e muito pelo contrário. Deus, ele nos ama, o Senhor quer que a gente viva bem, ele quer tirar todas essas dores, essas cargas que a gente carrega, e para a gente ter uma vida melhor, entendeu? Então, como nós somos limitados e quando nós erramos, vem aquela sensação de culpa dentro de nós que acaba que nos amordaça, nos algema, a gente também acaba transferindo, não, mas Deus é tão santo, né? Como o Pedro falou, a gente não tem o que argumentar contra Deus. Ele é santo, ele não peca, ele não tem isso. E a gente acaba vendo isso como uma barreira.
entre nós e Deus, mas não é isso. Deus, ele quer sim que a gente se aproxime dele, né? A Bíblia chega a falar, filhinhos, não pequeis, mas se pequeis, lembre que nós temos um advogado. Então, assim, buscar a Deus, estar na presença de Deus é extremamente importante. Não só quando a gente ora e tudo mais, a gente buscar aquele devocional, mas também quando a gente busca, a gente peca, a gente tem que ir na presença dele e justamente, pai, eu errei, pai, eu pequei. E a gente vê Davi como um exemplo sempre disso, e é um cara que errou muito, né? E todos nós conhecemos, mas é um homem chamado segundo o coração de Deus, que é alguém que se aproximava de Deus, alguém que queria estar e sempre buscava estar com Deus. Então, de fato, não há o que temer. Deus, ele nos ama e quer o melhor para nós. Pastor, pode ficar à vontade. Eu só complementando, a gente está todo mundo seguindo a mesma linha, mas eu acho que esse medo de estar a sós com Deus, ele também justifica, ou pelo menos explica, porque às vezes é tão difícil para a gente atender aquela orientação que o Senhor nos deu sobre a oração. Que o Senhor nos diz que quando nós formos orar, é importante que a gente entre para o quarto, feche a porta. E é interessante que o Senhor disse que lá o Senhor encontrará conosco, que o Senhor já está dentro do quarto nos aguardando. Então, esse medo de deitar a porta, de fechar a porta sobre um quarto escuro, onde você não tem onde mais se esconder, porque aquele sentimento de multidão é muito tranquilo, como o Pedro falou, a gente sempre consegue, a gente acaba se sentindo assim, na possibilidade de se apoiar na falha do outro, na humanidade do outro. Agora, quando a questão está ali entre você e Deus e mais ninguém, é muito desafiador. Eu acho que por isso, talvez por sentirmos tantas faltas com Deus, a gente tenha tanta essa dificuldade de atender essa prescrição que o Senhor nos deu sobre oração. Essa oração no quarto fechado, essa oração no quarto escuro, essa oração ali onde só tem o Senhor perscrutando a nossa alma por inteiro, esquadrinhando todo o nosso viver. E ali não dá para pensar, não dá para falar, não dá para falsear sentimentos, falsear emoções. Ali só tem a oportunidade de ser sincero. Ali só tem a oportunidade de se derramar, se expor, porque de todo modo você já está exposto. Você não tem mais nada a que expor, que já não seja conhecido. Então Deus já conhece toda essa trama da sua história, tudo que você tem ali para entregar. Então, eu acho que esse grande receio nosso, ele é oriundo muito desse nosso sentimento de falta. A gente sabe que no íntimo, se Deus é tudo para nós, a gente realmente precisaria ter mais tempo com Ele. A gente precisaria colocá-lo em primeiro lugar. E esse, para mim, é o grande segredo da solitude. É quando você pode estar com todas as pessoas que você quiser, ou pelo menos com as que você gostaria de estar, e você simplesmente fala, não, agora é meu tempo com Deus. É o momento em que a sua alma, de certo modo, está falando assim, eu posso ter todas as pessoas ao meu redor, mas nesse momento, a pessoa mais importante da minha vida é o Senhor, e é com Ele que eu quero estar. É isso aí, ficou bem claro, né? Foi bem profundo e deu para a gente entender bastante sobre isso. Marcos, a gente está falando aqui de ficar sozinho com Deus, solitude, e por que aplicar isso em nossa vida? Explica para a gente um pouco sobre isso. Amém. Paz do Senhor a todos, tudo bem, pessoal? Bom, por que aplicar a solitude, né? Aqui colocou alguns temas na lição, mas já ao longo dos comentários que a gente foi falando aqui, a gente já deu para entender. Um dos principais motivos é o quê? Estar na presença do Pai. Estar na presença de Deus e assim você, sabe, gozar de uma intimidade cada vez maior com Ele. Uns pontos bem, como nós falamos aqui, foi a questão da buscar a vontade de Deus.
E é uma coisa que a gente sempre faz. Sempre que a gente quer um direcionamento do Pai, a gente tem uma decisão importante, principalmente nós cristãos, nós sempre falamos aquilo, ó, vamos orar primeiro para Deus confirmar isso. E isso tem que ser, de fato, algo que é recorrente nas nossas vidas. Não só em decisões importantes, que nós consideramos importantes, mas em tudo. Senhor, eu tenho que ir ali, se o Senhor estiver comigo, eu vou. Senhor, é da sua vontade. Senhor, é da sua vontade eu fazer isso ou aquilo. Então, nós precisamos disso. Amós 3:3 vai falar assim, porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo com Deus. Então, andar com Deus significa estar de acordo com Deus. Olha só que interessante. Então, nós precisamos disso. Precisamos dessa solitude. Um desses pontos é para estar buscando a vontade de Deus, para ser direcionado por Deus em todas as nossas decisões e para que a gente não venha sofrendo na frente. Um segundo ponto muito importante que a gente estava falando também é dar prioridade na comunhão com o Pai. Como o pastor Hugo falou ali agora, a grande sacada da questão da solitude é você ter a oportunidade de estar com centenas ou diversas pessoas e escolher estar com o Pai. Esse momento é de Deus. Tem um pastor que eu gosto muito, não é o Luciano Subirá, viu, Pedro? É outro. É o Francis Chan. Um cara bem bacana. Explica aí, mas senão o pessoal vai achar que eu não gosto dele. Não, gente, é porque a gente tem um grupo que eu sempre fico mandando comentários, pregações do pastor Luciano Subirá. Aí o Pedro, pai, você gosta dele, né? Ele é benção. O pastor Luciano Subirá é benção demais. Mas o pastor... Hã? Verdade. Amém. O pastor Francis chama uma entrevista até com o Lucas Martini, com o Douglas Gonçalves do Jesus Cop, ele fala uma coisa muito interessante, como é a questão da comunhão. Ele fez um pequeno armazém no quintal dele, e ele fala que ele entra lá dentro, na parte da manhã, e ninguém o tira dali. Ele tem 8 filhos, ele tem a esposa dele, tem um ministério, ele recebe muitas solicitações de convites para estar pregando, mas ele fala, aquele momento é o momento que eu tenho com Deus. Ele fala ali, ele começa a orar. Senhor, será que eu vou nesse lugar? Senhor, será que eu faço isso ou aquilo? Então, é extremamente importante. E dar a devida atenção a essa importância da comunhão com o Pai é tão interessante. Eu estava vendo um vídeo do Jesus Cop, do Douglas Gonçalves, inclusive, e ele falando sobre a questão da diferença da pessoa que tem essa comunhão com o Pai. Geralmente, as pessoas são descritas assim, a sua vida. Ela nasce, cresce, reproduz e morre. Certo? Agora, tem um cara na Bíblia que são poucos as palavras sobre ele. Talvez você já deve estar sabendo, que é o Enoque. Mas Enoque, a Bíblia diz que ele fala que ele nasceu, que ele viveu, que ele nasceu, cresceu, reproduziu, andou com Deus e viveu. Aleluia. Ele viveu, porque o Senhor tomou para si. Entende o que a comunhão com o Pai ela pode gerar? É algo que vai além do físico, ela é algo sobrenatural. E falando sobre essa questão de física, para ser físico e espiritualmente restaurado. Sabe, eu tenho visto muitos líderes só preocupados em fazer eventos, isso, aquilo, e chega numa situação de pandemia como essa, a gente fica até sem saber o que fazer. E a gente é acostumado, principalmente líderes, sempre está derramando na vida das pessoas, sabe? Fazer isso, orando e buscando fazer alguma coisa, e esquece se a gente só derramar, se a gente não buscar momentos como a solitude, para que nós possamos nos encher, vai chegar um momento que a gente não vai ter o que oferecer. Então, entenda o jeito que parece que é algo tão simples, mas é algo de vital importância. Se você não tem esse momento de solitude, você não vai conseguir, inclusive, falar de Jesus para outras pessoas. Entende? Então, nós precisamos ter isso. Nós precisamos ter isso como primazia das nossas vidas. Não é à toa que esse tema foi tratado nessa revista como disciplinas espirituais. Então, nós precisamos... Por que aplicar? É por causa disso. Para a gente buscar a vontade do Pai, dar prioridade na comunhão com Ele e para ser curado fisicamente e espiritualmente, ainda mais em tempos como esse que nós estamos vivendo. Eu lembro que todo dia nós temos estou falando muito, mas eu estou terminando.
nós temos oração das 10 às 10h40, às 11 horas, todos os dias, via Zoom, inclusive, e lá na Matriz. E uma certa vez, o Igor e o Pedro, né, são os coordenadores dessa oração, o Igor me convidou para pregar. E chegou um momento, eu até liguei para o Pedro nesse dia, que eu não tive condições, porque eu sofri de um ataque de ansiedade muito forte, eu só sabia chorar, 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 chorar. Então, entenda que saiu foi uma notícia da OMS, e ele falou, essa notícia fala que o Brasil é o país com mais ansioso do mundo. Se você não tiver momentos como esse, você não vai ter capacidade também de ser físico e espiritualmente renovado, curado. Nós precisamos desses tempos, desse momento, para buscarmos mais de Deus, para entendermos que, sim, nós temos um chamado, nós temos um propósito, mas nós somos pessoas, temos sentimentos, temos emoções e precisamos desse momento para ser restabelecidos por Deus. Isso aí, gente. Amém, é isso aí. Renata, nós vimos aqui que já foram citadas muitas passagens bíblicas, mas eu queria que você mostrasse para a gente alguns exemplos bíblicos de pessoas que viveram momentos de solitude. Então, eu me identifico muito com essa questão, eu já tive muitas experiências com Deus em questão de solitude e em questão dessas disciplinas espirituais. Elas, realmente, o dia que eu tenho o meu devocional, cumprindo essas disciplinas espirituais, é muito diferente de um dia qual eu acordo e já tenho que fazer meus afazeres. Igual o pastor estava falando também, que muitas pessoas confundem achando que ficar, se reter, se afastar do mundo, se afastar das pessoas, dessa correria, é estar só, é solidão. Não, é quando você tem um encontro com você mesmo, que você se reencontra, que você se identifica, nisso você vai encontrar o Pai em você, porque você é uma criatura dele e ele deixou a essência dele em você. Então, automaticamente, nós temos um encontro com o Pai e deixamos de estar só, mas conectados com ele, né? E isso é tão essencial na vida de um ser humano que eu vou trazer 3 exemplos que a Bíblia nos traz. E o primeiro, claro que não poderia ser diferente, que é Jesus. Jesus, ele tinha os momentos em que ele saía, se afastava dos seus discípulos e ele orava, ele buscava a Deus, ele tinha o momento dele. Um exemplo próprio é quando ele estava prestes a ser crucificado, que ele foi para o Getsemane. Então, ali, Jesus, ele estava em confronto com ele mesmo. Ele está... O meu celular travou. Voltou? Meu celular deu uma travadinha. Aí, o que acontece? Jesus, ele teve ele precisou desse momento com o Pai. Ele estava de profunda angústia, ansioso, eu imagino, pelo que havia de vir, pela crucificação, ele sabia que ia ser doloroso, né? Então, ele se buscou e buscou no Pai, né? Então, nós vemos que é necessário, nós, como seres humanos, termos esse encontro com o Pai, né? Termos esse encontro conosco mesmo, colocar nossas emoções nos lugares e nos encontrar. Outro exemplo muito bom a ser citado é Paulo. Nossa, Paulo, né, ele saiu de ser perseguidor para ser perseguido. Então, Paulo, ele precisou entender tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Paulo, ele teve um chamado com pessoas, sim, mas Paulo, muito tempo, ele também esteve sozinho levando o evangelho, né? Há muito tempo, Paulo teve esses momentos que ele precisava de estar só e ter essa disciplina espiritual. E onde que ele buscava esse reforço? Também em Deus. Por isso que lá em Filipenses, que a revista traz para nós, Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, se nós nos fortalecermos em Cristo, tivermos esse encontro com Cristo, ele vai nos fortalecer. Então, o que acontece? Temos exemplo de Daniel. Daniel também é outro exemplo, e que ele foi até lançado na cova dos leões por causa de um momento de intimidade dele com Deus. Ele se retirava para orar 3 vezes ao dia, então ele separava esse horário para ele ter com Deus, ele orava com Deus, e mesmo que ele tinha decretos e tinha várias pessoas que tentavam falar que não podia,
ele manteve esse relacionamento com Deus, porque ele sabia que aquilo era importantíssimo. Então, foi maravilhoso, é maravilhoso essa intimidade de pessoas que têm com Deus, né? E isso realmente traz experiências extraordinárias. Exemplo é que Jesus, ele saiu da morte para a ressurreição. Exemplo é que o nome de Paulo é lembrado até hoje. E Daniel, ele venceu uma cova cheia de leões. Então, essa disciplina, ela pode trazer grandes milagres na nossa vida. Então, é de importantíssimo, é vital, igual o irmão disse. Ótimos exemplos. Muito obrigada, Renata, realmente. Pastor Hugo, a última pergunta, nosso tempo já está se encerrando. O senhor colocou na revista e eu queria que o senhor citasse aqui para a gente também como colocar em prática a solitude em nossas vidas. Então, a princípio, você precisa organizar a sua agenda. Na verdade, a gente sempre tem colocado, né, como desculpa, como justificativa para a nossa ausência com Deus, a falta de tempo. Mas, na verdade, o nosso tempo, ele simplesmente revela o que é a nossa prioridade, o que a gente tem como prioridade. Então, nada mais é do que isso. Primeiramente, a gente tem que organizar a nossa agenda. A gente tem que determinar que aqueles horários, aqueles dias, eles realmente pertencem ao Senhor, pertencem àquele momento de encontro com o Senhor. E esse é o primeiro ponto. Segundo, é importante que as pessoas saibam disso e saber que isso é importante para você e, de certo ponto, é praticamente inegociável. Porque senão, se a sua família, se os seus amigos, se as pessoas não sabem que você tem esse tempo e se você não demonstra que leva a sério esse momento, que esse momento é especial para você, de fato, esse momento ele tem pouquíssimo valor e você não vai conseguir manter essa rotina. Eu, particularmente, aplico isso constantemente. Foi por isso que eu escolhi falar sobre a revista, sobre o tema. É um tema que tem muito a ver, que eu gosto muito. E eu faço isso praticamente quase todos os dias, fazendo a minha caminhada. Durante a minha caminhada, eu ouço a palavra do Senhor, uma audiobíblia. Eu tenho o meu momento ali, de fato, que eu prezo por desligar tudo e ouvir o Senhor, parar e tentar ouvi-lo. E faço isso mais ou menos uns 5 anos. E isso tem revelado, tem feito grandes maravilhas na minha vida. Mas o começo é esse. E outra, é você entender que talvez o resultado que você busque, ele não vai surgir de imediato. Às vezes a gente... eu comecei, Senhor, hoje tem uma semana que eu estou tendo momentos com o Senhor. E até hoje eu não tenho resposta, até hoje não é assim. Exige tempo, exige relacionamento e, de fato, o Senhor só vai concluir, só vai realizar algumas coisas nas nossas vidas a partir dessa intimidade que é construída no dia a dia. É isso aí, pessoal. Muito obrigada, pastor. Quero agradecer a todos. Nós já estamos encerrando. Espero que você que esteja assistindo, aí se você vai dar essa aula no próximo domingo, ou se você não é professor, mas estará presente na aula, ou se você está aqui porque quer aprender, a gente espera ter somado, a gente espera que você tenha aprendido e que você pesquise mais sobre esse tema também, que você busque estudar e busque praticar com tudo o que a gente falou aqui. Tudo que foi falado, você busque praticar, nós todos, né, busquemos praticar a solitude, porque a gente percebeu aqui que só temos vantagem em colocar em prática a solitude. No momento foi citado nenhum prejuízo, nenhuma desvantagem. Então, eu quero agradecer, pastor, pela disponibilidade, por estar aqui com a gente. Muito obrigada pela lição, uma lição incrível. Quero agradecer também, Marcos, sua presença, muito obrigada. Pedro, muito obrigada. Renata, muito obrigada também. E nós ficamos por aqui, gente. Tchau, até mais. Pode respirar.